Arnaldo, a gente tem que colocar uma observação aqui, que Bia é a segunda mulher que senta à mesa com Verdades com a Ana para a gente falar sobre política. A falta de mulheres na política é algo marcante. Ainda tem o seu marido por trás e Bia vai só figurar como uma pessoa, mas quem vai comandar é o seu marido. Eu gostei da sua primeira pergunta, acho muito importante falar sobre isso. Realmente vem de uma família tradicional na política. Meu sogro foi vereador por 4 mandatos, inclusive estava no mandato atual como presidente da Câmara, mas faleceu de Covid. Meu marido foi vereador por 2 mandatos e aí veio Bia de Guga. E é importante falar sobre isso porque não é alguém para substituir, mas alguém para mudar a história. Se você fala que não é uma substituição, é uma mudança, Sim. E nosso preâmbulo foi falando sobre a força da mulher, por que não Bia de Bia? Qual a sua avaliação sobre o prefeito de São Pedro da Aldeia? Eu comparo hoje a um governo de maquiagem. Muito marketing e pouca produtividade. Chumbinho teve a história dele, mas eu entendo, como já falei aqui, que ciclos iniciam e se fecham. Estamos num novo ciclo e é a vez da mulher. Olá, uma excelente semana para você e sua família. O Verdades com a Ana está chegando e eu vou pedir carinhosamente, se você puder e quiser, seguir o nosso canal e curtir os nossos vídeos. Nas minhas redes sociais tem todos os dias um conteúdo um pouco mais leve, né? Mostrando o meu outro lado. Então vamos começar o nosso episódio de hoje. Chegamos a São Pedro da Aldeia, essa cidade linda da região dos Lagos. Você pode colocar aqui nos comentários o lugar que mais gosta em São Pedro. Quero ver todos os comentários aqui, hein? Porque eu leio. Eu, por exemplo, Ana Paula, eu sou fã da orla ali em frente, a base aérea. Ali tem um pôr do sol, olha, lindíssimo. Nossa entrevistada de hoje vem de uma família muito conhecida na política de São Pedro. Beatriz Soares Gomes Leite, a Bia de Guga. Ela é casada com o ex-vereador Luciano de Azevedo Leite, o Guga de Mica, e nora do ex-presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Mica, que morreu em 2021, vítima da Covid-19, aos 68 anos. Ela tem 2 filhas, é pastora e já foi vereadora em São Pedro. Nas eleições passadas, disputou a vaga na prefeitura com o candidato Fábio do Pastel. Bia de Guga ficou em segundo lugar com 23% dos votos. Bia de Guga, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Arnaldo? Bem. Arnaldo, obrigada, tá? Arnaldo, a gente tem que colocar uma observação aqui, que Bia é a segunda mulher que senta à mesa com Verdades com a Ana para a gente falar sobre política. A falta de mulheres na política é algo marcante. Eu venho de uma região que é o contrário, né? Nós tivemos 5 mulheres prefeitas, 6 mulheres prefeitas em um período, mas no país como um todo ainda falta muita mulher na política. Parabéns, Bia, por Obrigada. Entrar, né, na política. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu espero que a nossa conversa seja maravilhosa, satisfatória. Espero. E vai Tô ser. ansiosa para conversar com vocês. E vai ser. Mas como é que me conta essa força sua da mulher entrando assim para a política, como não é comum aqui na nossa região, sim. né? Eu sempre fui muito ativa, sempre fui militante desde a época de escola. Participava de grêmio estudantil, conselheira de classe. Então, assim, eu entendo que a gente precisa estar em espaços de mudança para transformar. As pessoas estão muito confortáveis, reclamando de fora, mas não querem fazer parte da mudança. Uhum. E nós, como mulheres, temos um desafio ainda maior, porque a gente tem que vencer muitas barreiras para que estejamos em lugares como, não só política, mas não só executivo, legislativo, mas judiciário. A gente vê ainda uma dificuldade muito grande. Então, eu entendo que a gente precisa ser formador de opinião, formadoras de opinião e estar no maior movimento possível de mudança, espaços de mudança, é importante. E trazer todo o jeitinho da mulher, né? Lógico. Trazer todo esse jeito angelical, mas ao mesmo tempo firme também. Sim, que a mulher tem, e raçudo, né? Sim. A mulher tem uma raça, esse jeito. A mulher ela tem uma sensibilidade mais apurada, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela consegue dar conta da casa, dar conta do trabalho, dar conta de uma atividade física e com excelência, né? Com aquela sensibilidade, sem perder o fortalecimento e a sensibilidade. Orgulho. Agora, Bia, vocês vêm de uma família tradicional, sim, né? sim. Da política. Seu marido
vamos ter que falar sobre a questão de condenação da Justiça Eleitoral. Foi condenado por 8 anos. Questão de falsidade ideológica, fraudes, possíveis fraudes também no Detran. Sim. E aí tudo isso veio como uma bomba. E aí vem Bia de Guga para poder fazer essa substituição? Mudança de história. Ou não é uma substituição? Ainda tem o seu marido por trás e Bia vai só figurar como uma pessoa, mas quem vai comandar é o seu marido? Eu gostei da sua primeira pergunta, acho muito importante falar sobre isso. Realmente vem de uma família tradicional na política. Meu sogro foi vereador por 4 mandatos, inclusive estava no mandato atual como presidente da Câmara, mas faleceu de Covid. Meu marido foi vereador por 2 mandatos, e aí veio Bia de Guga. E é importante falar sobre isso porque não é alguém para substituir, mas alguém para mudar a história. A gente entende que os erros podem acontecer, as falhas podem acontecer, mas a gente pode mudar a história. E quando eu entro nesse cenário, realmente, muitos me olham e falam o seguinte: vai ser um fantoche, vai ser alguém manipulada. E eu venho para mostrar que não, que aqui existe uma identidade. Aqui não é só a Bia de Guga, família, mas é a Beatriz Soares Gomes Leite. E nos 4 anos que eu tive como vereadora, eu pude me posicionar e pude mostrar o meu trabalho, deixar o meu legado. Ana, eu acho que o mais importante de estar no mandato não é simplesmente você passar por ele, mas você deixar o seu legado, você deixar a sua marca. E ele aprendeu muito comigo, porque eu lembro que existiam projetos de leis, indicações que eu fazia e que às vezes ele falava o seguinte: Bia, você acha que vai dar certo? Eu vou te mostrar. Vai alcançar muitas vidas e eu vou te mostrar. E era certeiro, dava certo. Então, assim, eu vim não para cobrir um buraco, mas para mudar a história. Então, se você fala que não é uma substituição, é uma mudança, sim, e nosso preâmbulo foi falando sobre a força da mulher, sim, por que não Bia de Bia? Porque Bia é família. E eu não posso deixar minha família de lado, a minha família me acompanha. Mas tem que trazer o Bia de Guga? Então, não é uma mudança? Sim, Seja mulher, Bia de Bia. Sim, o que acontece algumas pessoas me questionavam com relação à questão do nome. Só que eu entendo que a gente não precisa deixar de lado alguém que é tão importante nas nossas vidas para se colocar singular como Bia. Não. Assim como eu brinco com ele, se um dia você retornasse, com certeza você hoje não é mais conhecido como Guga de Mica, mas como Guga da Bia. E realmente é o que vem acontecendo. As pessoas, você não é o Guga da Bia? Então eu acho que não é a necessidade de mudar o nome para mostrar uma nova cara. Não, eu acho que a gente pode criar o nosso espaço, mostrar para que viemos, sem fazer mudanças com relação ao nome, porque aqui está a Beatriz, não muda, é a mesma coisa. Arnaldo. Você foi segunda colocada na disputa para prefeito em 2020. Sim. E se coloca já como pré-candidata na próxima eleição de 2024. Diz que já foi vereadora, não é isso? Sim. E como você está se mantendo ativa na política na cidade agora sem mandato? Como que você está se estabelecendo no tabuleiro da cidade para tentar essa eleição agora de 2024? Na realidade, meu sogro antigo, né, ele falava um dito que eu acho engraçado, mas é importante falar. Ele fala o seguinte, que político sem mandato é igual boi morto, nem carrapato pega. Só que assim, a gente entende o seguinte, a gente nunca pode estar fora do cenário. Nós passamos um primeiro ano, logicamente, né, o 2020 para a gente foi um momento muito difícil, porque a gente perde o meu sogro, que era como se fosse um pai para mim. Então, a gente precisou dar uma estabilizada na família, dar uma segurada, para no ano seguinte voltar à tona e continuar o projeto, porque o projeto ele nunca saiu das nossas mentes, mas sim vem se fortalecendo. Só que tem um tempo que a gente precisa tirar para se fortalecer e voltar a ocupar esses espaços novamente. Hoje, a rede social é uma ferramenta que nos ajuda muito. Né? Eu realmente não estou no mandato, não tenho nenhuma ligação com o atual governo, mas tenho me colocado nas redes sociais, tenho mostrado alguns pontos frágeis do governo para que a população entenda, porque ainda se existe uma distância muito grande entre a população e a administração pública. Então, é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo e percebam em nós uma voz. É como eu tenho me colocado, sabe, Ana, sabe, Arnaldo? O meu nome não é uma imposição. É exatamente isso que eu ia te perguntar, porque com o falecimento do seu sogro, né, e a situação do seu marido, o seu nome seria a única opção da família? Né? Era nesse ponto que eu queria também entrar. Sim, o que acontece
quando o cenário fica aberto, né, e surge a possibilidade de eu ser a candidata a vereadora até então, houve uma aceitação muito grande e a gente conseguiu conquistar esse espaço. Então, mantivemos isso, até por entender que deu certo. O primeiro mandato foi um mandato muito combativo. Eu tive esse espaço para trabalhar e entender como funcionava o legislativo, porque uma coisa, Ana, é você estar ao lado de alguém. Outra coisa é você estar diretamente, sabe, Arnaldo? Quando você está diretamente, você realmente consegue identificar e conhecer as estratégias do legislativo, como funciona. E para mim foi uma escola muito grande. Passar pelo legislativo aldense, para mim foi uma escola muito grande. Eu entendo até, isso é o meu modo de ver, que todo pré-candidato ao executivo deveria passar antes pelo legislativo para conhecer como funciona. Porque são poderes distintos, mas que se unem, se fortalecem juntos. Então, ao meu ver, todo pré-candidato deveria passar. Então, para mim, foi uma escola que deu certo. Eu senti isso da população, a população me abraçou. Então, eu entendi que eu precisava continuar sendo voz para tantas pessoas que acreditaram em mim e até para aquelas que não acreditaram. Porque até aquelas que não conseguiram alcançar o projeto, depois viram, caramba, realmente, tá aí uma pessoa que eu posso apostar e a gente conseguir trazer essas pessoas também. Logicamente que na caminhada a gente não vai agradar a todos, mas a gente tenta buscar o maior número de alianças possíveis para continuar essa caminhada. Você citou de maneira superficial aí, pontos frágeis do governo. Qual a sua avaliação sobre o prefeito de São Pedro da Aldeia? Nós vivemos um momento histórico em São Pedro. Nunca se teve tantos recursos para se trabalhar administrativamente. Para vocês terem uma ideia, quando eu era vereadora, eu estava como vereadora, o município tinha de orçamento cerca de 253 milhões. Hoje são 580 milhões. De royalty, o município tinha... O prefeito anterior, que esteve 8 anos no mandato, de royalty conseguiu arrecadar, conseguiu receber, à época, cerca de 90 milhões em 8 anos de mandato. Agora, nessa atual gestão, até setembro, eles conseguiram, de royalty, receber 160 milhões. Perceba a diferença. Veja, em 2022, o município recebeu cerca de 91 milhões em royalty. Mais do que em 8 anos do governo anterior. Então, há recursos para trabalhar. Mas Nunca esses recursos estão sendo bem empregados, exatamente, na sua visão, ou não? Eu comparo, até falei sobre isso essa semana, eu comparo a saúde financeira do nosso município a alguém que está na UTI, respirando por aparelhos, sem comando. É assim que eu comparo hoje a nossa... Porque o que acontece? Quando administrativamente a gente não anda bem, o corpo padece. O braço sente, que é a educação. O outro braço sente, que é a saúde. O meio ambiente sente. Então, quando você não tem essa linha de entendimento de que você tem que saber administrar bem as finanças do teu município, todo o corpo padece. Então, eu comparo hoje a um governo de maquiagem. Muito marketing e pouca produtividade. Mas você acredita que são 2 adversários de peso, Cláudio Chumbinho e Fábio do Pastel? Sim, não desconsidero nenhum. Você lutar contra uma máquina é muito difícil, né? A gente reconhece, né, que a força é muito grande. E um ex-prefeito também de 2 mandatos, também a gente de maneira nenhuma diminui o nosso adversário, mas a gente vai guerrear com as nossas armas, com as ferramentas que nós temos, com o povo, que hoje a gente sente um clamor muito grande também por mudança. As pessoas estão começando a acordar, a ver o que realmente tem acontecido no nosso município. Os servidores estão insatisfeitos. Então, a gente tem sido voz para essa população. As coisas que têm acontecido me chegam da seguinte forma: quando eu publico algo, eu estava esperando você falar isso. Então, hoje, Ana, Arnaldo, eu tenho me colocado como uma voz na minha cidade, no meu município, para aqueles que estão calados e não conseguem falar. São Pedro da Aldeia já teve mulher na administração? Não, nunca tivemos. Caso seja eleita... Primeira mulher. Primeira mulher. Seria. Com uma cidade de 407 anos, se não me engano. E na realidade, o que acontece? Até vereadoras nós tivemos, no mandato que eu estive, 17 a 20,
tivemos 4 mulheres vereadoras. E agora, nessa atual gestão, uma mulher. Ou seja, diminuiu. Exatamente. A gente estava falando ali fora, antes de entrar, que infelizmente a gente ainda encontra um preconceito muito grande com relação à mulher. Como é que você vai lidar na sua campanha com esse tipo de preconceito? Qual é a bandeira que você vai levantar? Você vai realmente jogar a questão da mulher chegando à política? Você vai usar isso? É uma jogada de marketing também? Ou, de fato, é isso mesmo? É isso mesmo. A mulher, ela precisa estar em espaços de mudança. E nós temos competência para isso. Eu sempre me posicionei muito a favor de quanto mais mulheres em cenários de mudança, melhor. Eu entendo que nós temos potencial para isso, força para isso. Não sou feminista, eu digo que eu sou feminina. Uhum. Não sou feminista. Porque eu entendo que, assim, homens e mulheres se complementam. Só que, logicamente, a gente tem que brigar muito por espaço, coisa que o homem não tem tanta necessidade. A gente precisa se impor para nos colocar. Uhum. Então, é uma batalha que a gente sabe que eu travo por você, Ana, que eu trago pela Cris, que eu travo pela Maria. As mulheres anseiam por mulheres que a representem. Então, eu me coloco nesse espaço, não como uma mulher feminista, mas uma mulher que realmente pode estar num cenário de mudança e fazer parte dele e trazer outras mulheres também. Bia, para a gente falar em eleição, a gente tem que falar em partido também. E eu entrevistei recentemente entrevistei uma ex-vereadora de Campos que falou que a dificuldade até mesmo dentro dos partidos, na hora que vai montar nominato, para qual vai ser o espaço da mulher. Imagina então para ser candidata a prefeita, né, encabeçar uma chapa para um partido. Você foi candidato pelo MDB. Isso. Vai continuar no partido? Já tem conversado lá com os reis? Por 2 mandatos, né? Uhum. Como vereadora, eu fui candidata pelo MDB. Como pré-candidata a prefeita na eleição passada, né? Candidata a prefeita na eleição passada também fui. Permaneço no MDB, mas ainda estamos definindo essa questão. Já conversou com os irmãos reis lá, o Washington? Sim, a gente tem temos tido algumas conversas. Só que ainda não é definitiva a minha permanência no MDB. Ainda a gente precisa fazer alguns tem ajustes. Alguma coisa aí que vai acontecer. Estamos estudando. Não, com esse sorrisinho aí, que já veio assim, opa, tem algo que vai aparecer aí na frente. Tem conversado com outros partidos? Sim. Poderia falar quais ou vou fazer segredo? Então, eu prefiro me reservar desse sentido porque a gente está num momento de estratégias. Uhum. Então, é todo mundo ligado em todo mundo. Então, qualquer passo que eu der ou o adversário estiver dando, a gente está ali atento. Pisando em ovos. Exatamente. Então, como eu não tenho a força da máquina, eu preciso me reservar nesse primeiro momento. Logicamente, se a gente tiver outra oportunidade de estar com vocês, vai ser um prazer. A gente vai poder falar mais claramente sobre isso. Mas temos tido algumas conversas, tem sido muito positivo. Para os partidos, a mulher, né, a questão da mulher é importante, porque eles têm realmente essa dificuldade de encontrar mulheres para virem como pré-candidatas, tanto prefeita quanto vereadoras. E não tenho tido dificuldade nesse sentido, mas estamos ainda alinhando. Mas você já participou de uma campanha, sabe como é que funciona? Toda a correria. Muito. Né? Perdi 4 quilos, Ana, na eleição passada. Então, se prepare para perder mais um pouquinho. Sim. Né? Mas vamos falar agora um pouquinho da Bia, mãe. Você tem quantos filhos? 2 meninas. 2 meninas? Os nomes? Alice e Isabela. Alice e Isabela. Uma de 13 e uma de 8 anos. 13 e 8 meu ponto anos. fraco é minha família. Falou de família, meu olho deve até brilhar. Então, como que você vai fazer para conciliar a família, a casa, a atividade física, que você já me contou nos bastidores, que você precisa, faz parte, precisa para manter a sua vitalidade, com a campanha? Porque a mulher, engraçado, né, Arnaldo? A gente tem que falar isso. A mulher, ela trabalha em casa, trabalha no trabalho, trabalha na maternidade, trabalha na atividade física, trabalha em tudo. Sim, né? Sim. E isso, querendo ou não, gera um cansaço muito grande. Nós estamos tendo um burnout, a mulher, né? Por conta da maternidade, a gente está tendo um cansaço, porque a gente quer fazer tudo sem abrir mão de nada. Sim. E isso joga contra a gente. Mas a gente é muito raçudo daquilo que eu estava falando, né? Mas tudo isso tem um preço. E o corpo padece. Tá preparada? Muito. Muito preparada. Como é que você vai fazer com as meninas? Embora você já tenha passado por essa experiência. Mas tudo é novo, né? Ainda mais agora. Sim. Que a gente acha que vai ser uma campanha muito mais acirrada, né?
Tudo muda o tempo todo. A eleição passada foi um teste para todos nós. E a minha família sempre participou muito. Por mais que eu sempre tentei deixar as minhas filhas um pouquinho mais reservadas, mas elas, mãe, eu quero ir na caminhada, mãe, eu quero isso, eu quero nas reuniões. A gente conseguia conciliar. Eu tenho, assim, a minha sogra que me ajuda muito, meu esposo me ajuda muito também nesse sentido. Então, assim, não há dificuldade da gente conciliar. Logicamente que a mulher é muito centralizadora, né? Acredito que você também seja, né, Ana? Sim. A gente quer dar conta de tudo. Eu tô aqui, mas eu tô ligada aqui se o marido levou para o reforço. E se a filha chegou bem da escola. Então, assim, antes de vir para cá, eu já passei na escola da filha hoje, porque hoje teve feira literária, então eu tive que passar lá. Fui em casa, dei almoço para as duas. Nem almocei, vim direto para cá. Então, assim, dá pra gente dar conta, sim. Acho que Deus vai ajudando também muito nesse sentido, vai fortalecendo as nossas vidas também, porque eu sei que é uma batalha grande, mas eu não corro de batalha. Batalha, para mim, é importante porque fortalece. Você é bem articulada, né, Bia? Obrigada. Eu gostei de conversar com você. Obrigada. Você é bem articulada, gesticula bem, nem precisa fazer nenhum tipo de curso de oratória para Olha, eu tenho um amigo que está na nossa coordenação que ainda fala, eu vou te botar num curso porque tem uns pontos aí que você precisa melhorar. Tá bom. Não, sempre é bom, né? Sempre é bom, mas você já tem uma desenvoltura muito grande. Essa desenvoltura, se for eleita, vai ter que levar para a prefeitura e lidar com pessoas que colocam à prova o fato de ser mulher. Sim, sim. É engraçado que você falou essa questão da desenvoltura. Eu lembro que quando chegava a época de conselho de classe, que os pais eram chamados, a reclamação era sempre a mesma. A aluna é muito boa, porém fala muito. Tira a atenção da turma. Mas, assim, eu acho que tudo que você faz com amor, com carinho, com dedicação, é como eu comparo a vida pública como a nossa casa. A gente tem amor pela nossa casa, né? A gente tem carinho, a gente quer que ela cresça, que ela se fortaleça. E não é diferente também na vida pública. Você quer que aquelas pessoas que estão à sua volta, que elas se sintam privilegiadas e fortalecidas pela tua liderança. Então, eu acho que quando a gente coloca amor, quando a gente coloca paixão em tudo que a gente faz, tudo se torna diferente. Eu acho que nem precisa de desenvoltura, eu acho que naturalmente as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. Agora, já que estamos falando mais dessa parte da rotina fora política, vocês citaram aí em alguns momentos a questão da vida de atleta, né? Qual é a sua rotina? Qual é a sua rotina de atleta no dia a dia? Quais são os esportes? O que você pratica? Não, então, eu pratiquei basquete por muitos anos. Cheguei a ser federada no Vasco, participei de uma peneira. Eu e mais 5 aldenenses fomos lá. Cara e coragem, na cara e na coragem, sem recurso nenhum. A gente descobriu que ia ter uma peneira. Todo talento. Lógico, no dia assim, graças a Deus, assim, eu fui desenrolada, vamos dizer assim. E aí fiquei treinando 1 ano lá em São Januário. Só que a gente sabe que o esporte feminino ainda encontra uma dificuldade muito grande, né? E aí retornei para cá, fui treinar em Araruama, depois voltei para São Pedro para continuar treinando aqui. E hoje eu treino, faço musculação, tô com um pezinho no CrossFit. Isso. Até brinquei hoje, já falei com a Ana hoje. Vem pra seita. Eu acompanho a Ana também no Instagram, vejo que ela também é atleta. Tô com um pezinho lá porque tem muitas amigas me chamando. Eu falei só, gente, eu tô sem tempo, mas eu vou fazer uma aula experimental aí para você. Te digo uma coisa, né? Porque a gente sempre fala, tem muita gente que fala assim, poxa, o CrossFit lesiona muito. Qualquer atividade física, se você não tiver responsabilidade, você vai se lesionar, entendeu? Por exemplo, o CrossFit é o meu momento é o único momento onde eu não penso em nada. Parece que meu cérebro sai fora, minha cabeça fica oca, vazia, eu não penso em nada. É o meu momento de relaxar, de prazer. Mas vá com moderação, porque realmente é uma atividade, e eu sou muito competitiva, você é competitiva? Sou muito. Então, isso é mal de mulher. O tal da competitividade é que às vezes acaba com a gente, porque a gente quer às vezes pegar um peso a mais, então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Sim, com prudência, né? Muita prudência. Tudo na vida tem que ter prudência. Verdade. Eu digo que a atividade física, ela não é só fisicamente prazeroso, não. É mentalmente. Mental, Sabe quando você chega lá cheio de problema para resolver, mas você tira aquele momento para você. Né? Geralmente eu faço isso. Eu boto as minhas filhas 7 horas da manhã para a escola e vou para academia. Então fico lá até umas 8h30 no máximo. Mas aquele é o meu momento. Eu vi falando com meu marido, vamos fazer uma atividade física, ele só gosta de futebol. não, esse negócio de pegar peso não dá para mim, não. O que é isso, cara? Vambora, tu vai gostar, porque vicia, não é? Vicia. É um negócio que vicia. Arnaldo também faz alguma coisa?
Tô tentando voltar há 3 meses. Ele faz o levantamento de copo, Arnaldo. Também, mas tô tentando voltar. Então, já tive uma vida mais regrada, já corri, mas é a questão da moderação. Aí o joelho foi embora e agora tô tentando voltar. Vai voltar pra outra coisa, então. Para de inventar desculpa. É isso aí. Ô, Bia, eu falei que você é muito articulada, né? Que você fala bem e tal. Mas como é que é a Bia, mãe? Também é assim com as meninas ou as meninas te dobram? Não, eu sou firme com elas. Quando a gente precisa ser firme, a gente é. Mas eu sou muito parceira das minhas filhas. Somos muito amigas. Eu acho que tudo é comunicação. A gente precisa ter isso com os nossos filhos. Eles não podem ter medo da gente. Exatamente. Né? Eles têm que entender que não é minha amiga, é o meu amigo. A gente conversa de tudo, tudo. Tem coisas que eu fico assim, olha, meu Deus, a minha filha Isabela está com 13 anos, tem muitas curiosidades. E ela vem falar comigo assim, de tudo. E eu falo, poxa, eu tinha essa abertura com os meus pais, sempre tive, mas eu tinha vergonha de perguntar certas coisas para eles e elas não. Hoje em dia tá. Não, eu acho que a rede social, a internet, né, ela fez com que as crianças ficassem mais aceleradas, o que também é ruim. Eu acho que acelerou demais. Então, assim, o que a gente pode puxar e trazer para que eles realmente se tornem nossos amigos e nós sejamos confidentes deles é importante, porque você consegue criar um elo ali, né? Uma aliança eterna, que na verdade não deixa de ser, né? Mãe e filho Eu lembro assim, meu pai sempre falava assim comigo, eu não quero que você tenha medo de mim, eu quero que você tenha respeito. É isso que eu quero. E é tão bom, né, quando você tem uma relação assim de pai, filho, filha, mãe. Sim. Isso é fundamental, porque agora você, na vida pública, com elas, quando você, na outra campanha, elas ainda já estavam um pouco menores. Sim. Agora o discernimento já é maior. Elas te apoiam? Sim, todas duas. É engraçado que na eleição passada, né, quando eu cheguei em casa, ela falou assim, me abraçou, chorando, a mais velha, de 13 anos. Ela falou assim, mãe, eu estou muito triste que você perdeu a eleição, mas eu estou muito feliz que você vai ficar em casa. Eu falei, tá vendo, filha, como é que Deus faz? Eu entendo assim, Ana e Arnaldo, tudo na vida existe um ciclo, né? E eu coloco muito a minha dependência em tudo que eu faço em Deus em primeiro lugar. E a eleição passada não foi diferente. Em todo momento a minha oração Deus, faça a tua vontade. E Deus fez a vontade dele. Entendi naquele momento que era isso. Eu pude cuidar do meu sogro quando ele teve com Covid, a minha sogra também, os dois pegaram juntos, infelizmente ele veio a falecer, mas eu tive a oportunidade de cuidar deles. Então, se eu estivesse na prefeitura, eu não teria esse tempo. Eu tive tempo de estar mais com as minhas filhas nesse momento, que elas estavam um pouquinho menores e precisavam mais de mim. A gente deu uma fortalecida também enquanto família, para vir novamente nessa caminhada. Então, Deus faz tudo na hora certa. Você é de São Pedro também? Sou de São Pedro, aldenense. Nascida em São Pedro. Meus pais são nordestinos, né? São cearenses. De onde? Ceará. Ceará. E meu pai e minha mãe vieram para cá muito novinhos. Meu pai é militar, então veio para servir aqui em São Pedro. E aí nós nascemos aqui, eu e meu irmão. Então, sou aldense da Gema. Aldense da Gema. Sou da época, Ana, que eu ficava esperando o papai cortar o cabelo lá em Seu Mané, com seu Alício, e depois a gente ia pra praça assistir televisão, porque na Praça de São Pedro tinha televisão. Legal, né? Preto e branco. Dentro daquela caixa, né? Isso. Você chegou a acompanhar? Não, menino, mas a gente não pode ficar falando muito disso, não. E engraçado que ela falou assim, naquela época, era nova, gente. Tem 38? 38 anos, é muito novinha. Mas sabe o que é isso? É porque hoje em dia as coisas mudam tanto, né? Esse celular aqui, amanhã, ele já não é obsoleto, mas assim, já meio que ultrapassou. Você já tem uma nova geração. E antes as coisas demoravam demais para serem substituídas. Né? E essa época da praça, que existia televisão, que colocava a televisão dentro da caixa, que as pessoas faziam da praça um ponto de ônibus, uma rodoviária. Então isso parece tão distante, mas não é distante. Sim. É porque hoje tudo muda numa velocidade absurda, que algo de 10 anos se torna histórico. Verdade. Se torna... Verdade. De 1915. Eu sou muito feliz de ter feito parte disso. De ter isso na minha lembrança, é bom demais. Quer voltar para a política? Vamos voltar para a política? Vamos voltar para a política agora. Bia, você foi vereadora quando Chumbinho estava prefeito. Sim. Qual a sua avaliação do mandato dele e como você o projeta como possível adversário? Como eu falei, a gente não pode menosprezar, né, os adversários. Chumbinho teve a história dele. Mas eu entendo, como já falei aqui, que ciclos iniciam e se fecham. Estamos num novo ciclo. E é a vez da mulher. Eu entendo dessa forma. Acho que ele já teve a oportunidade dele de mostrar o trabalho dele. Tenho certeza
que eu farei muito melhor. E me coloco dessa forma. Eu entendo que ciclos se iniciam e se fecham e ele já deu a contribuição dele. Aqui, em conversa com a gente, ele mesmo citou dos governos dele, mas levantou alguns pontos que ainda continuam com problemas. Questão de saneamento, urbanização de algumas áreas da cidade. Sim. Seriam prioridades de um eventual mandato da Bia? Com certeza. Saúde, educação, meio ambiente é prioridade. Nós temos hoje, por exemplo, uma dificuldade muito grande, a saúde num todo, né? A gente percebe que em todos os municípios a gente vê uma dificuldade muito grande, mas em São Pedro da Aldeia houve uma degradação. Eu hoje mesmo estava na feira, eu gosto muito de ir à feira de São Pedro, toda sexta-feira eu vou. Sexta agora abriu uma e domingo, aí eu vou também. E eu conversando com uma senhora que ela está há 1 ano esperando uma endoscopia. E aí eu falei, você dei a entrada, tá tudo direitinho. Então, assim, são situações que, se a gente não fortalecer a base, eu sempre bato muito nessa tecla. Saúde, se você não fortalece a atenção primária, que são as unidades de saúde, que é a porta aberta da população, a porta que está ali próximo, você tende a fazer com que os outros níveis fiquem inchados. Então, se a gente não fortalecer a atenção básica, não estruturar os postos de saúde, as unidades de saúde, a gente vai ter sempre problemas à frente. Mas a gente, é comum, né, o político virar e falar assim, nós vamos fortalecer a saúde, a educação, mas é algo muito amplo, né? Na sua visão, caso seja eleito no futuro, né, mandato, se acontecer, qual é o seu olhar para São Pedro da Aldeia, o olhar de Bia, e falar assim, isso aqui é prioridade, pelo menos para mim. Num primeiro momento, eu preciso resolver isso. Ana, eu sempre tive o meu mandato muito próximo à população. Eu costumo dizer que eu não conheço as necessidades de São Pedro, as dificuldades de longe, ou de um vídeo que mandavam, mas de conhecer de perto, de estar nos 53 bairros, de estar próximo. Pra vocês terem uma ideia, o nosso mandato era tão diferente como vereadora que eu abri a porta da minha casa, eu moro no bairro São João há 18 anos. Eu abri a porta da minha casa, eu já tinha 17, 15 pessoas na frente do portão me esperando. Não para que eu resolva o problema, mas para que eu orientasse. Porque o vereador em São Pedro, ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco advogado, ele acaba sendo isso. Então, a gente conhece essa realidade, essas necessidades de conviver, de estar. Quando fala-se de saneamento, nós temos grande parte do município hoje que ainda não tem saneamento básico. Saneamento é saúde preventiva. E eu falava isso no nosso plano de governo, na época, que a gente precisava montar um setor específico de captação de recursos, porque realmente o município ele tinha uma dificuldade muito grande financeira. Então, a gente sabia que a gente ia ter que buscar recursos federais, estaduais, tinha que ter projetos prontos para isso, para trazer, e a gente tinha isso como planejamento. E hoje, logicamente, que a gente vive uma outra realidade de estrutura, mas também não deixa de você também buscar um braço forte do Estado, buscar um braço forte de recursos federais para implementar dentro do município. Então, é importante a gente traçar essas metas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma riqueza na nossa cidade, que é a nossa lagoa. É uma riqueza. Quantos municípios não gostariam de ter uma lagoa? E muito pouco explorada turisticamente. A gente não vê nenhum incentivo nesse sentido de turismo ecológico. Para vocês terem uma ideia, uma curiosidade que eu trago a vocês, eu não sei se vocês têm esse entendimento. A nossa lagoa, ela possui 9 ilhas. E 2 delas estão em São Pedro. Uma está na Praia Linda, que é a Ilha do Boi, e a outra ilha está na Ponta da Areia, que é a Ilha dos Macacos. Por que não criar ali unidades de conservação? Você atrai o turismo ecológico e aí você consegue o incentivo verde através de ICMS ecológico. Como é que está o seu contato, então, com o governo, o Estado? Então, a gente continua as alianças não são perdidas. A gente vai sempre mantendo, procurando deputados que realmente tenham responsabilidade e entendam que o nosso município não é simplesmente uma jogada política, mas alguém que você pode investir, porque isso é importante. Porque hoje o que a gente vê na política? Os deputados vêm, fazem as suas campanhas, mas depois abandonam aqueles que ajudaram. Né? E as nossas alianças não são estruturadas em ganhos financeiros individuais, mas a gente pensa na coletividade, pensa no nosso município. Olha só,
Quer voto aqui em São Pedro, mas também faça por onde depois, quando você sentar na cadeira. Envie emendas para cá, olhe por São Pedro da Aldeia. Isso aí a gente sempre... Eu mesma estive em diversos departamentos do Estado, quando estava vereadora, cobrar por situações em São Pedro. O DR mesmo eu fui por 6 vezes, porque as nossas rodovias... O DR é que é o responsável, o município não pode intervir. Então, eu estive por 6 vezes no DR, pedindo. Chegava às vezes, Ana, lá não tinha nem marcado nada, mas ficava ali esperando 2 horas para o presidente atender. Exatamente. Porque eu entendi que a gente precisava ser voz para a nossa população. Então, não vai ser diferente como prefeita, se assim a população entender e Deus nos permitir. Encerramos, Arnaldo. Oh, meu Deus, que coisa boa de falar com vocês aqui. Passou tão rápido, gente. A gente vai falar coisa boa que acabou, né? Não. Eu acompanho vocês, acho lindo o trabalho que vocês têm feito. Já acompanhava você quando você, né, estava num outro local e agora aqui. Fico muito feliz que vocês tenham aberto esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho de Bia, nós. a gente precisa conscientizar, educar... disseminar para as pessoas o que é a política. Porque, na maioria, o povo, o cidadão, acredita que a política é só na época da campanha. Né? Mas a política, ela está em tudo, todos os dias, no dia a dia, né? E a partir do momento que você tem consciência para escolher um bom representante, aquela escolha vai influenciar na sua política do dia a dia. Sim, com certeza. Né? Na hora da escola, da educação, do turismo, da oportunidade de emprego, né? Então, a ideia do Verdades com a Ana é a gente falar um pouco mais sobre política de uma forma mais descontraída, uma hora a gente ri. Ampliar os horizontes. Né, uma hora a gente ri, uma hora a gente aperta um pouquinho, depois a gente faz uma pergunta um pouco desconfortável, mas toca o baile porque faz parte do processo, a gente, né? Senão a gente estaria aqui fazendo palanque. Não, exatamente. Né? E não é a ideia. Eu gostei muito, novamente, de conversar com você, achei você uma pessoa firme, uma mulher firme, boa sorte, espero que você tenha sucesso na sua caminhada. Muita calma, muita paciência, porque com família, com filhas, com trabalho, com casa, com marido e mais política, que te toma um tempo absurdo. E eu ainda tenho um ministério. Ainda tem um Sou diaconisa da casa do Senhor. Então, tudo isso, né, tira um pouco, às vezes, da nossa paz. Mas a gente tem que saber administrar. Lógico, a gente precisa ser uma ferramenta. Eu costumo dizer isso, Ana. E se você acha que essa é a sua missão, né? No caso também como uma pessoa do Ministério, se você acha que a política é uma missão para você... Eu entendo dessa forma. Faça dela uma missão brilhante. Né? Mas uma missão brilhante para a população. Lógico. Porque eu acho que a política é para o próximo. Não é nunca para a gente. Infelizmente, a gente vê, né, muitos casos de corrupção e tal, porque quando a pessoa pensa em si e não pensa no próximo. Eu costumo dizer que a gente é uma ferramenta, né? E a gente tem que estar à disposição para ser usada. E maior quem serve. Né? Então, se a gente puder estar em espaços para servir ao outro, né? Servir com amor, isso faz toda a diferença. Então, que nós estejamos posicionados, seja onde for, né? Sejam vocês aqui, seja eu na minha casa, ou, se assim Deus me permitir, né? Estando um dia na gestão do meu município, que eu amo, sou apaixonada por São Pedro da Aldeia. Se não for para ser a melhor administradora, que o Senhor nem me permita ir, mas se eu chegar lá, é para alavancar a nossa cidade, para colocar ela lá no topo. E é isso, obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada pelo carinho de vocês. E boa sorte. Obrigada, Arnaldo. Obrigado a vocês, até a próxima. Até a próxima. O Verdades com a Ana de hoje está se despedindo. Obrigada pela sua companhia. Deixo aqui o meu abraço especial para você que é morador de São Pedro da Aldeia. Lembrando, não deixe de comentar aqui o lugar da cidade que você mais gosta. Se você puder, siga a gente aqui no canal e também nas minhas redes sociais. Excelente semana e até terça-feira que vem.